O tempo passava e Roboão observava seu pai tomar decisões que moldavam não só a terra de Israel, mas também o coração de sua gente. Ele via o templo magnífico que Salomão construiu para o Senhor e as caravanas que traziam tesouros de longe, mas também notava os sacrifícios exigidos do povo para sustentar esse esplendor, o trabalho árduo, os tributos pesados. Talvez sem saber, Roboão era uma testemunha silenciosa de um reino que brilhava por fora, mas já começava a mostrar rachaduras por dentro. E quando finalmente o trono se tornou vazio, o que faria o herdeiro de Salomão diante de um reino cheio de expectativas? O dia chegou mais rápido do que talvez Roboão estivesse preparado. A morte de Salomão lançou o reino em um misto de luto e expectativa. O povo, acostumado ao brilho dourado do reinado de seu pai, agora se voltava para o novo rei, esperando respostas, direção e talvez um alívio. Roboão, com sua postura altiva, subiu ao trono em Jerusalém, cercado por ministros, soldados e o murmúrio distante da multidão. Era um momento solene, mas carregado de tensão. O que aquele jovem rei faria com o legado deixado por Salomão? Logo nos primeiros dias de seu reinado, um pedido inquietante veio à tona. Os líderes do povo, cansados dos tributos exorbitantes e do trabalho forçado que sustentaram as grandiosas construções de Salomão, se aproximaram com uma súplica. À frente deles, Jeroboão, um homem que já havia sido confiado com responsabilidades no reinado anterior, mas que agora representava a voz da insatisfação. Alivia o jugo pesado que teu pai colocou sobre nós, disseram. Era um pedido simples, mas carregado de simbolismo, um apelo por mudança, por alívio, por um rei que olhasse para o povo como seu pai talvez não tivesse feito. Roboão ouviu, mas ao invés de decidir imediatamente, pediu 3 dias para dar sua resposta. 3 dias que seriam lembrados como um prenúncio de tudo o que estava por vir. Primeiro, buscou o conselho dos anciãos, homens sábios que haviam servido a seu pai e conheciam o coração do povo. Eles disseram: se hoje fores um servo para o povo, eles te servirão para sempre. Palavras simples, mas carregadas de significado. Mas então, Roboão se voltou para seus amigos, jovens que haviam crescido ao seu lado no conforto do palácio. E os conselhos que ouviu deles mudaram o destino de Israel para sempre. Os 3 dias passaram como uma tempestade que se forma no horizonte, lenta, mas inevitável. Enquanto o povo esperava ansioso pela resposta, Roboão, no silêncio das muralhas do palácio, lutava entre 2 conselhos opostos. De um lado, os anciãos, que falavam com o peso da experiência, o aconselhavam a conquistar o coração do povo com gentileza e compaixão. Do outro, seus amigos de infância, jovens que conheciam apenas os privilégios da realeza, o incitavam a mostrar força, a não ceder. Se meu pai os castigou com açoites, eu os castigarei com escorpiões, foi o conselho deles. Palavras que pareciam ecoar no ar, carregadas de presunção e desprezo. No dia marcado, Roboão finalmente se colocou diante da multidão reunida. O povo estava cheio de esperança, esperando ouvir que o novo rei seria diferente de seu pai, que governaria com um coração mais leve. Mas quando Roboão abriu a boca, suas palavras cortaram como lâminas. Ele rejeitou o pedido deles e declarou que não apenas manteria as cargas impostas por Salomão, mas as tornaria ainda mais pesadas. Era como se o rugido de um leão tivesse ecoado pela praça, mas ao invés de inspirar respeito, provocou um profundo descontentamento. O silêncio que se seguiu foi quebrado não por murmúrios, mas por gritos de revolta. A multidão se dispersou, mas o descontentamento não desapareceu. Ele crescia como uma chama que acabaria consumindo tudo ao redor. Jeroboão, que havia liderado o povo no pedido, tornou-se a figura central dessa revolta. Enquanto Roboão retornava ao palácio, talvez sem perceber plenamente o que havia desencadeado,
O reino que seu avô Davi e seu pai Salomão haviam consolidado começava a rachar. Os dias que se seguiram à decisão de Roboão foram como uma tempestade que varreu o reino. As palavras severas do jovem rei haviam quebrado algo muito mais precioso que os grilhões do trabalho pesado. Haviam rompido o vínculo entre o trono e o coração do povo. Nas terras do norte, longe do brilho do palácio em Jerusalém, o descontentamento se transformava em rebelião. Homens e mulheres, líderes e camponeses falavam em uníssono. Que parte temos nós com a casa de Davi? Era um grito de separação, uma ferida que cortava profundamente a unidade de Israel. Enquanto isso, em Jerusalém, Roboão talvez ainda não compreendesse a gravidade do que estava acontecendo. Ele enviou Adonirão, o encarregado dos trabalhos forçados, na tentativa de retomar o controle. Mas quando Adonirão chegou às terras do norte, não encontrou disposição para o diálogo. Encontrou, em vez disso, pedras arremessadas com violência, até que sua vida foi tirada. Era um sinal claro. As 10 tribos do norte não reconheciam mais Roboão como rei. Jeroboão, o homem que já havia ganhado a confiança do povo, foi chamado para liderá-los. Em Siquém, ele foi proclamado rei das tribos do norte, formando o novo reino de Israel. Enquanto isso, Roboão, em Judá, ficou com as tribos de Judá e Benjamim, mantendo o reino de Judá sob seu domínio. Um só povo, agora dividido por uma linha invisível que atravessava corações e terras. Mesmo assim, Roboão não estava disposto a aceitar a perda de mais da metade do reino sem luta. Ele reuniu um exército de 180 mil homens, disposto a marchar contra Israel e reconquistar as tribos perdidas pela força. Roboão estava decidido a reunir o reino, custasse o que custasse. As praças de Jerusalém fervilhavam com o som das armas sendo preparadas e o passo ritmado dos soldados convocados às pressas. Era um exército vasto, com homens de Judá e Benjamim prontos para marchar contra o norte. A separação parecia uma afronta pessoal, uma ferida aberta que o jovem rei queria fechar à força. Mas o que ele não sabia é que, em meio ao caos, uma voz inesperada se levantaria. Antes que os tambores de guerra pudessem ecoar além dos muros da cidade, um homem chamado Semaías, conhecido como profeta de Deus, surgiu diante de Roboão e de seus comandantes. Sua presença era simples, mas sua mensagem carregava um peso que ninguém ousava ignorar. Assim diz o Senhor: não subam para lutar contra os seus irmãos, os israelitas. Voltem para casa, pois isso é obra minha. As palavras pairaram no ar como um trovão abafado, silenciando o clamor das preparações de guerra. Era como se o próprio Deus estivesse intervindo, lembrando a todos que essa divisão não era apenas um evento político, mas parte de um plano maior. Roboão, talvez relutante, mas ainda temeroso do Senhor, ordenou que seu exército se dispersasse. Os soldados voltaram às suas casas, deixando para trás espadas que não seriam desembainhadas e uma batalha que jamais aconteceria. Mas isso não significava paz. Roboão sabia que agora tinha de fortalecer o que lhe restava, o reino de Judá. Ele começou a fortificar cidades estratégicas, transformando lugares como Belém, Hebrom e Laquis em bastiões de defesa. Cada muralha erguida parecia um reflexo do coração do próprio rei, mais duro, mais fechado, tentando desesperadamente proteger o que sobrara de sua herança. Enquanto Roboão se concentrava em erguer muralhas e fortalecer suas defesas, algo mais perigoso começava a crescer dentro de Judá. Não eram exércitos inimigos ou rebeliões internas, mas uma lenta e insidiosa mudança no coração do povo. A idolatria, como ervas daninhas em um campo fértil, começava a se espalhar por todo o reino. Os altares pagãos surgiam em colinas, postes sagrados eram erigidos nos campos, e o povo, influenciado por culturas vizinhas e por práticas que Salomão, em seus anos finais, havia permitido, começou a voltar-se para deuses estrangeiros.
Era uma traição silenciosa à aliança com o Deus de Israel. Roboão, em vez de resistir, permitiu que essas práticas florescessem. Talvez ele achasse que permitir essas devoções diferentes traria paz ou alívio às tensões no reino dividido. Ou talvez estivesse tão concentrado em questões militares e políticas que não percebeu o quão longe o povo havia se desviado. E não era apenas o povo. Dentro do próprio palácio, os ecos dessa decadência podiam ser ouvidos. Práticas abomináveis, cultos pagãos e rituais estranhos eram tolerados. E o próprio exemplo do rei fazia pouco para trazer o povo de volta ao caminho certo. O templo que Salomão havia construído, uma obra-prima dedicada ao Senhor, agora estava cercado por sombras de outros deuses. Era como se o brilho dourado de Jerusalém estivesse lentamente sendo apagado, substituído por um cinza opaco de infidelidade espiritual. No entanto, Deus, sempre vigilante, não ignorava o que acontecia. O afastamento do povo e de seu rei não passaria sem consequências. Era como uma tempestade que se formava no horizonte, lenta, mas inevitável. No 5º ano do reinado de Roboão, a ameaça que vinha de longe finalmente alcançou os portões de Judá. O nome de Sisaque, faraó do Egito, ecoava como um trovão. Ele não vinha apenas para assustar ou negociar. Vinha com força total, à frente de um exército colossal, repleto de carros de guerra e cavalos. Era uma visão de poder que fazia até mesmo os mais valentes tremerem. E diante disso, as muralhas que Roboão tanto se esforçara para erguer pareciam insignificantes. A invasão foi devastadora. Cidade após cidade caiu. E os exércitos de Judá, despreparados para enfrentar um adversário tão poderoso, recuavam ou eram esmagados. Quando Sisaque finalmente chegou a Jerusalém, o coração do reino, Roboão percebeu que não havia mais escapatória. Os tesouros acumulados por Salomão, que haviam transformado o templo e o palácio em símbolos de riqueza e glória, agora estavam ameaçados. O ouro que brilhava sob o sol de Israel logo seria carregado pelos egípcios. Nesse momento de desespero, os príncipes de Judá e o próprio Roboão finalmente se humilharam diante de Deus. Talvez fosse o primeiro ato genuíno de arrependimento desde que assumiu o trono. Eles reconheceram que haviam se afastado do Senhor, e suas palavras, embora tardias, foram ouvidas. Um profeta trouxe uma mensagem de Deus: porque vocês se humilharam, não os destruirei completamente. Contudo, serão servos de Sisaque, para que aprendam a diferença entre servir a mim e servir a reis estrangeiros. Sisaque saqueou Jerusalém, levando embora os escudos de ouro que Salomão havia feito. Em seu lugar, Roboão mandou forjar escudos de bronze, como uma tentativa de substituir o que havia sido perdido. Mas os escudos de bronze, pesados e opacos, eram um símbolo claro de um reino que havia perdido o brilho de sua glória. Enquanto Jerusalém começava a se erguer novamente das cinzas, a lição parecia clara, mas o coração de Roboão e do povo de Judá ainda estava longe de ser completamente transformado. Depois da devastação deixada por Sisaque, Roboão se esforçou para restaurar o que podia do reino. Mas embora os muros e os palácios pudessem ser reconstruídos, o que realmente precisava ser reparado permanecia em ruínas: o coração do povo e do próprio rei. Judá vivia um ciclo de altos e baixos espirituais. Havia momentos em que Roboão parecia buscar a Deus, em que ele e o povo se humilhavam diante do Senhor. Nesses períodos, o reino experimentava um vislumbre de estabilidade e paz. Porém, a fidelidade nunca durava. Logo, as colinas de Judá voltavam a ser tomadas por altares a deuses estrangeiros, e os postes sagrados reapareciam como marcas de uma terra que havia esquecido o Deus que a tirara do Egito. O povo parecia preso em uma dança confusa,
oscilando entre a devoção verdadeira e os apelos tentadores das práticas idólatras que os rodeavam. Roboão, por sua vez, não era um líder firme o suficiente para romper esse ciclo. Às vezes, se mostrava arrependido, mas sua falta de constância apenas refletia a inconstância do próprio povo. O reino de Judá tornava-se cada vez mais um reflexo do que acontecia no coração de seu líder. Enquanto Roboão construía fortalezas para proteger as fronteiras e acumulava riquezas para restaurar a glória perdida, o verdadeiro inimigo continuava agindo dentro das muralhas. Era a lenta erosão da aliança com Deus, substituída por alianças frágeis com povos estrangeiros e deuses que não podiam salvar. No entanto, mesmo em meio a toda essa confusão, Deus não abandonava seu povo. Ele permanecia vigilante, enviando profetas para lembrar Judá de suas promessas e alertar sobre o preço da desobediência. Dentro das muralhas do palácio de Roboão, as tensões não eram apenas externas ou espirituais. Elas se infiltraram na própria família real. O rei tinha muitas esposas, como era costume dos reis daquela época, e ainda mais concubinas, somando dezenas de filhos e filhas. Essa vasta família, que deveria ser uma bênção, tornava-se uma arena de disputas silenciosas e rivalidades crescentes. No meio de tantos rostos, um nome se destacava: Maaca, uma das esposas favoritas de Roboão. Maaca não era apenas uma entre muitas, ela tinha influência. Era mãe de Abias, e Roboão claramente favorecia esse filho acima dos outros. Enquanto outras crianças cresciam à sombra do trono, Abias era preparado para governar. O favoritismo de Roboão era evidente, e isso criava ressentimentos. Imagine os corredores do palácio, onde irmãos compartilhavam o sangue real, mas não o mesmo lugar no coração do pai. As palavras ditas em segredo, os olhares carregados de inveja ou desconfiança, tudo isso moldava uma atmosfera que parecia antecipar conflitos futuros. Roboão, talvez sem perceber, alimentava essas tensões ao concentrar sua atenção em Maaca e Abias. O jovem príncipe, sabendo de seu status especial, caminhava pelos salões como alguém que já sentia o peso da coroa. Mas essa escolha de Roboão não era apenas uma questão de preferência pessoal. Ela também era estratégica. Preparar um sucessor era essencial para garantir que o trono não fosse ameaçado, especialmente em um reino que já havia perdido tanto. Enquanto isso, do lado de fora do palácio, o povo continuava vivendo em um reino dividido, lidando com a instabilidade espiritual e política. Dentro e fora das muralhas, o clima era de incerteza. Os anos passaram e Roboão continuou a reinar sobre Judá por 17 longos e turbulentos anos. Jerusalém, a cidade onde o nome de Deus havia sido exaltado com tanto esplendor durante o reinado de Salomão, agora carregava as marcas de uma era de altos e baixos. O reino, que já havia sido uma luz para as nações, agora parecia caminhar por uma estrada incerta, repleta de promessas esquecidas e escolhas que o afastavam do propósito para o qual fora chamado. Roboão, envelhecendo, viu as consequências de suas decisões se desenrolarem diante de seus olhos. Ele havia herdado um reino unido, poderoso e glorioso, mas entregava a seu sucessor uma nação fraturada, vulnerável e espiritualmente confusa. Ainda assim, ele se manteve fiel à sua escolha de Abias como sucessor, garantindo que a linhagem de Davi permanecesse no trono. Mas o que seria do reino depois de sua morte? Essa era uma pergunta que talvez ele nunca tenha respondido completamente. Quando Roboão morreu, foi sepultado na cidade de Davi, ao lado de seus antepassados. Seu túmulo, cercado por pedras e silêncio, tornou-se um símbolo de um reinado que, embora cheio de potencial, terminou marcado pela divisão e pelo afastamento de Deus. O povo, agora sob a liderança de Abias, enfrentava um futuro incerto,
carregando tanto as cicatrizes quanto as esperanças deixadas pelo governo de Roboão. Mas mesmo no fim de sua história, algo maior permanecia. O trono de Roboão não era apenas dele, era parte de uma promessa divina. A aliança feita com Davi, de que sua linhagem jamais seria extinta, continuava viva, mesmo em meio às falhas humanas. O reinado de Roboão é como um grande espelho que reflete tanto as escolhas de um rei quanto o impacto delas sobre um povo. Sua história nos lembra que o poder, quando guiado por orgulho e impulsividade, pode transformar bênçãos em fardos. Roboão teve tudo: uma linhagem divina, a herança de um reino próspero e o exemplo de reis que vieram antes dele. Mas suas decisões, tomadas com ouvidos mais inclinados ao conselho dos jovens do que à sabedoria dos anciãos, abriram caminho para a divisão e a dor. A divisão de Israel não foi apenas política, ela revelou o que acontece quando um líder não governa com empatia e humildade. As palavras duras de Roboão, ditas com arrogância, ecoaram como uma muralha que afastou o coração do povo. Sua incapacidade de perceber o peso de suas ações nos ensina que liderança não é sobre força ou controle, mas sobre serviço e sabedoria. Ele foi um homem que, diante de desafios, escolheu o orgulho em vez da compaixão e a dureza em vez da humildade. Ainda assim, a história de Roboão também nos fala sobre a paciência de Deus. Mesmo diante da infidelidade e dos erros, o Senhor não abandonou seu povo ou sua promessa. Ele disciplinou, permitiu que Roboão enfrentasse as consequências de seus atos, mas manteve viva a aliança com Davi. É um lembrete de que, mesmo em meio às nossas falhas, Deus permanece fiel, guiando a história segundo seu propósito. E agora, olhando para a vida de Roboão, somos desafiados a refletir sobre nossas próprias escolhas. Como lidamos com o poder e a responsabilidade que nos são dados? Será que ouvimos conselhos sábios ou somos guiados pelo orgulho? Sua vida é uma advertência e uma esperança, mostrando que, mesmo quando caímos, a graça de Deus pode nos restaurar e redirecionar o curso da história. Se você gostou da história do rei Roboão e quer continuar acompanhando outras histórias de fé e superação, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com quem você ama. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Juntos, vamos explorar mais lições poderosas da Bíblia.